Olá, eu sou Ricardo, ministro leigo da palavra, Paróquia São José e São Gabriel, passionista, comunidade Nossa Senhora de Fátima. Hoje, quinta-feira santa, 1º de abril de 2021, eu vou proclamar o Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. E por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, quinta-feira santa, na celebração da última ceia, Jesus revelou seu amor em plenitude, lavando os pés dos discípulos e repartindo com eles o pão. O amor torna-se presente nas mãos que lavam os pés e no pão que é repartido. Estamos diante de um Jesus que manifesta um gesto de serviço e profunda humildade, mas, sobretudo, é um gesto de verdadeiro amor. As mãos simbolizam ação, dinamismo. Através das mãos, recebemos e doamos. João afirma no Evangelho que Jesus é consciente de que o Pai entregou em suas mãos o verdadeiro amor e antes de voltar ao Pai, precisa doar com suas próprias mãos este amor aos seus discípulos. Sabendo que o Pai havia posto tudo em suas mãos, que tinha saído de Deus e voltava a Deus, se levanta da mesa, tira o manto e, tomando uma toalha, cinge-a. A seguir, põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a secá-los com uma toalha que tinha cingido. Quando observamos o contexto histórico, constatamos que oferecer ao hóspede água para lavar os pés da poeira do caminho era um gesto de cortesia muito comum. Normalmente, esse gesto era feito por um servo ou por um discípulo dedicado ao seu mestre. Jesus inverte os papéis e surpreende a todos. O mestre torna-se servo. A lição de serviço, humildade e amor é testemunhada. Em primeiro lugar, devemos sentir este amor pleno que nos é doado através das mãos de Jesus. Mãos que lava, acaricia e enxuga com ternura os pés de cada um dos seus discípulos, de cada um de nós. Em segundo lugar, a ação de Jesus quer ensinar aos discípulos e também a nós que é preciso fazer o mesmo. Depois de lhes ter lavado os pés, pôs o manto, reclinou-se e lhes disse: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem. Portanto, se eu, que sou mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. A atitude de serviço, meus irmãos e irmãs em Cristo, humildade e expressão de amor, simbolizada no lava-pés, foi uma preparação para celebrar com mais dignidade a ceia, conforme disse o próprio Jesus a Pedro: Se não te lavar, não terás parte comigo. Celebrando a ceia com seus amigos, Jesus inaugura a nova Páscoa, isto é, dá um novo sentido para a Páscoa,
que em seu contexto histórico era a maior festa do ano para os judeus. Mantendo seu ritual, Israel celebrava a Páscoa para fazer memória da antiga libertação do Egito e atualizar os benefícios de Deus para com seus filhos. Na carta aos Coríntios, Paulo transmite o novo e definitivo sentido da Páscoa. Afirma o apóstolo: o Senhor, na noite em que era entregue, tomou o pão, dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que se entrega por vós. Fazei isto em memória de mim. No pão repartido, Jesus entrega seu corpo aos discípulos. Trata-se de uma doação total. No pão está presente o amor em plenitude. Este amor que se doa provoca transformação. Agora, não é apenas uma transformação social, mas uma libertação do pecado, resgate para uma vida nova. Jesus pede aos discípulos: fazei isto em memória de mim. Está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 24b a 25b. O pedido de Jesus aos discípulos estende-se também a todos nós. Portanto, hoje celebramos o amor presente no pão que se reparte e nos comprometemos em vivê-lo plenamente. A liturgia da Quinta-feira Santa é um convite a aprofundar concretamente no mistério da paixão de Cristo, já que quem deseja segui-lo deve sentar-se à sua mesa e, com o máximo recolhimento, ser espectador de tudo o que aconteceu na noite em que eu entregá-lo. Na cena dos lava-pés, João nos mostra que essa atitude de Jesus é o símbolo do serviço prestado com amor aos irmãos e irmãs. Assim, o Senhor Jesus nos dá um testemunho maduro da vocação ao serviço do mundo e da igreja, que temos todos os fiéis quando decide lavar os pés dos seus discípulos. A Santa Missa é então a celebração da ceia do Senhor, na qual Jesus, um dia como hoje, na véspera da sua paixão, enquanto ceava com seus discípulos, tomou o pão. Ele quis que, como em sua última ceia, seus discípulos nos reuníssemos e nos recordássemos dele, abençoando o pão e o vinho. Fazei isto em memória de mim. E para nós, quais os ensinamentos e recomendações do Senhor Jesus no dia de hoje? Primeira, Jesus, sabendo que tinha vindo de junto de Deus e para Deus estava voltando, aproveita suas últimas horas para reforçar duas características importantes de sua nova família: o amor fraterno e serviço recíproco. No Evangelho, em João capítulo 3, versículo 14 a 15, está claramente descrito o que devemos fazer. Jesus nos diz: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. O mais importante é termos uma mentalidade de serviço, de amor, de disponibilidade, de alegria, de convivência, de iniciativa, criatividade no amor aos outros. Isso é a vivência do que está descrito neste Evangelho da Quinta-feira Santa. Na cerimônia da missa do lava-pés, este não é o ato mais importante. O ato mais importante da Quinta-feira Santa é a instituição da Eucaristia, que fazemos memória em cada missa celebrada. As palavras que o ministro ordenado repete durante a consagração do pão e do vinho estão descritas em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 a 26. É o Cristo se fazendo presente no meio da Assembleia. Isto se dá pela sua presença sacramental na Eucaristia, ou seja, na conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Assim, podemos afirmar que a Eucaristia é o memorial não tanto da última ceia, e sim da morte, paixão e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.